Mãe, você está com a minha esposa? A voz do meu filho falhou ao telefone. É, Beta, ela só foi comprar uns cupons. Mãe, me escuta com atenção. Ele respirou fundo, em pânico. Larga tudo! Saia daqui a pouco, agora! Que bom que você esteja aqui, se estiver assistindo a este vídeo. Deixe-se seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo. Minha história de vingança, quero saber até onde ela foi. Obrigado, empurrei o carrinho pelos corredores coloridos do supermercado, o som das rodas batidas contra o chão, misturado com a música que vem dos alto-falantes do teto. Emílio, meu neto de 5 anos, estava sentado dentro do carrinho, com as pernas balançando e balançando, enquanto segurava com força uma caixa de biscoitos de chocolate que eu tinha escondido lá, quando Camila, minha nora, não estava olhando. Nós paramos na frente do corredor de cereais. Emílio apontou para uma caixa com um tigre, brilhantes no rótulo, e disse em oração: Vovó, vamos comprar este. O tigre é muito bonito. Eu sorri e estendi a mão para pegar. Mas Camila gentilmente se aproximou, colocou-o de volta na prateleira e imaginou uma caixa de mingau de aveia com baixo teor de açúcar e com uma voz doce, mas firme, disse que este é melhor para você. Emílio, se você comer isso, você ficará forte como um super-herói. Você sabia que sim? Emílio. Emílio empurrou os lábios. Suas bochechas redondas estufaram, mas ele não discutiu. Enquanto pensa, meu telefone começou a vibrar dentro da saída. Uma velha melodia de bolero soou. Música favorita do meu falecido marido. Hector, procurei o telefone entre minhas coisas e sem querer um sorriso apareceu em meus lábios, na tela, o nome do meu filho. Alejandro, foi lido olá, olá Alejandro, meu filho. Eu disse em voz baixa, tentando que Emílio não ouvisse e queria falar com seu pai. Do outro lado, risos. E música. Alta podiam ser ouvido, ele parecia estar em algum evento, que era seu trabalho, sempre ocupado com festas. Olá. Mãe, como vai? Emílio está com você? Ele perguntou com a voz apressada, tentando falar por cima do barulho. Hoje, eu olhei para Camila. Ela estava entre um grupo de clientes na área de desconto. Ok, filho. Eu respondi. Felizmente estamos no supermercado. Camila. Está procurando alguns cupons. De repente sua voz caiu de tom, quase um sussurro. O ruído de fundo diminuiu. Talvez ela tivesse saído para um lugar mais tranquilo. Mãe, você tem certeza que está com Camila? Sim. A pergunta dela foi como uma pequena facada, mas ainda não fez sentido. É claro, eu ri, pensando que era uma de suas piadas. O que você está dizendo? É claro, sim, está bem ali. Apontei para o fim do corredor onde ficava o balcão de cupons, mesmo que ela soubesse que ele não poderia vê-la, então houve um longo silêncio. Minha mãe só ouvia a respiração ofegante do meu filho, como se ele estivesse segurando alguma coisa. De repente, Alejandro gritou com a voz trêmula de medo. Mãe, me ouça, não diga nada, saia do carrinho, leve o Emílio e saia daí agora mesmo. Agora mesmo, por favor. Senti meu peito apertar como se alguém o estivesse apertando com força. Em meus 63 anos de vida, nunca o ouvi falar daquele jeito. Uma mistura de terror e raiva. Minha mente ficou nublada. Tentando entender, mas sua voz ainda ressoava em meus ouvidos. Pressa insistente. Olhei para Emílio. Ele me olhou com olhos confusos, ainda agarrado à sua caixa de biscoitos. Vovó, por que você está tremendo? Ele perguntou com uma voz inocente. E meu coração encolheu.
Tentei me acalmar, respirei fundo. Camila voltou seus olhos. Estavam me olhando com leve preocupação. Filha, há algo errado. Mamãe disse com a mesma doçura de sempre, mas um arrepio percorreu minha espinha. Forcei um sorriso lutando para esconder o pânico que me dominou. Lembrava que deixei minha carteira no carro. Tenho que ir buscar, respondi com a voz 3, sem saber se a tinha convencido. Ela se aproximou, colocando a mão no carrinho com um olhar que parecia me parar. Então, eu pago, mãe, entra de novo. A voz dela parecia preocupada, mas eu não aguentava a sensação de que aqueles olhos estavam fixos em mim, como se estivessem tentando ler meus pensamentos. Não precisa, já vou sair, respondi com firmeza, levantando Emílio do carrinho. O menino estava se movendo, não querendo derrubar a caixa de biscoitos, mas agarrei sua mão com força e o puxei em direção à saída. Assim que passei pelo detector de segurança, quase chegando à porta, uma voz profunda e um sino familiar soaram atrás de mim. Rosa, Rosa. Meu coração parou. Uma mão colocada em meu ombro, suave, mas firme o suficiente para me fazer pular. Olá. Eu sou Rosa Maria Delgado, uma mulher mexicana de 63 anos que viveu dias aparentemente pacíficos, mas agora está à beira de um abismo sem nome. Hoje, neste momento, enquanto o medo se agarra à minha mente, as memórias dos anos passados voltam para mim como um antigo filme em câmera lenta. Eu cresci em uma pequena cidade nos arredores de Oaxaca, onde as estradas de terra estavam cobertas de poeira. Toda vez que o vento respira, vento meus pais, eram fazendeiros. E desde criança eu me acostumei a levantar de amanhecer para ajudar no campo. A vida era difícil, mas o amor familiar sempre foi meu refúgio mais forte. Quando conheci Héctor, meu falecido marido tinha 19 anos. Ele era um soldado alto e forte com um sorriso que fez meu coração tremer. Héctor não me prometeu riquezas, mas fez um lar e cumpriu sua palavra. Nos casamos em uma cerimônia simples na igreja da aldeia, com flores silvestres no meu cabelo e o som de uma viola cheia do pôr do sol. Alejandro nasceu 3 anos depois, quando eu vi pela primeira vez meu menino com seu cabelo cacheado e seus olhos brilhantes como estrelas. Eu sentia que minha vida estava completa, mas essa felicidade não durava para sempre. Héctor morreu quando eu tinha pouco mais de 40 anos. Um ataque cardíaco o arrancou do meu lado, deixando um vazio impossível de preencher. Hoje eu ainda me lembro daquele dia, sentada ao lado dele no hospital. Sua mão esfriava lentamente na minha. Eu chorei até ficar sem lágrimas, não apenas por perder meu parceiro de vida, mas pelo medo de criar Alejandro sozinha. Eu coloquei todo o meu amor e força em meu filho. Alejandro cresceu sem seguir os passos de seu pai. Ele escolheu seu próprio caminho. Ele se tornou engenheiro de som e coordenador de eventos. Sempre ocupado com casamentos luxuosos ou grandes concertos, eu me sentia orgulhosa dele, embora às vezes desejasse que ele passasse mais tempo em casa para eu não passar tantas noites sozinhas naquela casa enorme. Mas então Camila apareceu como um raio de sol. 5 anos atrás, Alejandro me apresentou a Camila Rojas. Ela era linda, com seus longos cabelos pretos e um sorriso doce. Olá, mãe. Ela é a Camila, disse Alejandro, com os olhos cheios de felicidade. Ainda me lembro do calor da mão dela quando apertei pela primeira vez, uma mão macia, mas firme, como se pudesse segurar o mundo inteiro. Camila era dona de casa em tempo integral. Ela cuidava da casa com uma dedicação impecável.
Ela cozinhava os pratos tradicionais mexicanos que eu tanto amo, como mole poblano ou tamales. Ela sempre encontrava tempo para brincar com Emílio quando Alejandro estava fora. Para mim, Camila não era apenas minha nora, ela era a filha que eu nunca tive. Mais tarde, Emílio nasceu, um anjinho de cabelo cacheado, assim como Alejandro quando era criança. O menino era a luz desta casa, principalmente nos dias em que Alejandro viajava, a trabalho por semanas ou até meses, mas nestes momentos só restávamos nós três, Camila, Emílio e eu. Cozinhávamos juntos, assistimos aos filmes de animação que Emílio amava ou íamos ao supermercado como hoje. Eu achava que minha vida, mesmo sem Hector, tinha encontrado paz novamente. Acreditava que esta família era o lugar onde eu poderia deixar meu coração em paz. Mas o chamado de Alejandro devastou tudo. Sua voz desesperada continuava soando na minha cabeça como um alarme que não parava de tocar. Soltei um pequeno grito e me virei, estalando sua mão com força. Emílio, sentindo alguém tocar meu ombro na minha frente. Era Teresa, minha amiga de muitos anos, com uma cesta cheia de vegetais. Seus olhos me olhavam com preocupação. Meu Deus, você me assustou, eu disse ofegando com a mão no peito, tentando acalmar meu coração que está vibrando. Olá, Teresa ficou com a sobrancelha com um olhar inquisidor. O que há de errado com você? Rosa, você está pálida como se tivesse visto um fantasma e sua nora não. Vocês sempre vêm juntas ao supermercado. Não. Teresa. Eu não consegui responder imediatamente, eu apenas balancei a cabeça e puxei Teresa e Emílio pelo braço. Apertamos o passo para fora do supermercado. Nós andamos em frente para um pequeno café do outro lado do estacionamento. Pedi a Emílio um copo de leite com chocolate e o vi chupar o canudo com completa desconsideração, o que só deixou meu coração ainda mais tremer. Sentei-me com as mãos tremendas e olhei para Teresa. Algo não está certo. Teresa murmurou com a voz quebrada. Não sei o que está acontecendo, mas tenho que descobrir. Rosa, preciso saber a verdade, está tudo bem. Rosa, ela disse de forma séria. Mas calma. Me diga. Respirei fundo, sentindo como a atmosfera do lugar pesava no meu peito. Minhas mãos estavam tremendo enquanto peguei meu telefone. Meus dedos estavam. Eles escorregaram na tela várias vezes antes de conseguir ligar de volta para Alejandro. Teresa percebeu minha ansiedade. Ela colocou a mão sobre a minha e apertou-a suavemente, como se quisesse me dizer que estava ali comigo. Esse gesto, embora pequeno, foi suficiente para que eu parasse de me sentir sozinha. Alejandro atendeu instantaneamente. O barulho alto da ligação anterior havia desaparecido. Agora tudo o que eu conseguia ouvir era o murmúrio das ondas, como se eu estivesse no convés de um barco. Mamãe, mamãe, você e Emílio estão seguros. Sua voz soava rouca, cheia de ansiedade, como se uma resposta errada fosse acontecer. Eu poderia quebrá-lo completamente. Hoje olhou para Emílio, que acabou de derramar um pouco de leite na mesa e forçou um sorriso para esconder o medo que estava me comendo. Por dentro estamos bem, filho, eu respondi tentando ficar calmo. Estou com sua tia Teresa. Agora me diga o que diabos está acontecendo. Então eu respirei fundo, como se reunindo coragem para falar. Estou em Puerto Vallarta. Ele começou em um tom de pressa. Minha empresa conquistou um contrato para fazer o som em uma festa para uma grande marca de bebidas. Em um iate eu ouvi com meu coração batido. Como se cada palavra de Alejandro fosse um martelo contra o muro de confiança que eu tinha construído todos esses anos.
Ele continuou hoje esta tarde, enquanto eu estava verificando os alto-falantes no topo do barco. Eu vi um casal na proa. O homem estava abraçando a mulher por trás. Eles pareciam muito carinhosos. Mãe. Eu prendi a respiração, sentindo como se o sangue no meu corpo estivesse lentamente congelando mãe. A princípio, eu não percebi que Alexandro continuou com a voz 3. Eu pensei que era apenas um casal comum. Mas então a mulher se virou e eu vi que era Camila. Ah, Camila mãe. Eu pensei que estava vendo errado, que era apenas alguém semelhante porque mãe. Você me enviou uma mensagem dizendo que estava no supermercado com ela. Hoje Emílio derrotou um pouco mais de leite, formando uma pequena poça na mesa. Teresa silenciosamente pegou um guardanapo e o limpou sem tirar os olhos de mim, como se quisesse ter certeza de que eu não desmaria. Fiz um gesto com a cabeça, indicando a ele que eu estava bem, mesmo que por dentro eu sentisse uma tempestade se desencadear. Alejandro continuou falando, sua voz embrancando de emoção. Eu pensei em sair. Mamãe não queria acreditar no que viu, mas então uma rajada de vento soprou seu chale. Ele voou para fora e ela tropeçou, deixando cair sua bolsa no chão. Ela parou como se estivesse revivendo aquele momento. Então, por reflexo, abaixei-me para pegá-lo. Mas quando a tive em mãos, sabe de uma coisa? Mãe, reconhecia imediatamente. Era a bolsa de couro verde esmeralda que dei a ela no ano passado, no nosso aniversário de casamento. Eu tinha o nome dela gravado dentro. Você se lembra? Sim. Camila se lembrava. Ela se lembrava claramente do dia em que Alejandro trouxe aquela bolsa para casa. Os olhos dele brilhavam de felicidade, enquanto ele contava o quanto Camila o amava tanto que o abraçou ali mesmo na loja. Eu senti um nó no peito, como se alguém estivesse apertando com força. E então o que aconteceu? Filho, eu? Perguntei com a voz trêmula. Eu nem tive tempo de reagir quando o homem falou. Alejandro! Disse com sua voz ficando cada vez mais quebrada, e então ele a chamou pelo nome. Mãe, tenha cuidado. Meu amor, Camila. Mãe, eu o ouvi claramente. Eu senti minha garganta seca, incapaz de falar uma palavra. Alejandro, continuou. E isso não foi tudo, mãe. Quando eu devolvi sua bolsa, uma pequena bolsa de veludo caiu no chão. Sua aliança rolou até meus pés. Eu prendi minha respiração, limpando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Camila, eu me abaixei para pegar Alejandro. Sussurrou. Alejandro na luz do sol. Eu vi claramente a inscrição dentro de Alejandro. E Camila era a mãe dela. Eu não podia estar errada. Ela estava lá naquele iate com outro homem. Meu sangue corria gelo. Eu sentia como se o chão sob meus pés estivesse desmoronando, me arrasando para um abismo sem fundo. Camila. Camila. A mulher que eu considerava uma filha, em quem eu confiava para cuidar desta família, estava em Puerto Vallarta, nos braços de outro homem. Então quem era a mulher que estava no supermercado comigo? E Emílio? Essa pergunta foi como uma lâmina afiada cortando meu coração. Eu queria gritar, correr para casa e enfrentá-la. Mas eu sabia que tinha que ficar calma por Emílio. Por Alejandro, você fez algo. Filho, eu perguntando, tentando evitar que minha voz falhasse. Alejandro suspirou com um tom cheio de impossibilidade. Eu simplesmente me afastei em silêncio. Mãe, eu não sabia o que fazer. Eu só pensei em você e Emílio. Mas eu tinha medo. Medo de que aquela mulher ou quem estiver com você poderia te machucar. Suas palavras foram como outra facada.
me fazendo entender que minha família não estava apenas enfrentando uma traição, mas também um perigo que eu ainda não entendia hoje. Eu respirei fundo, tentando manter minha voz firme. Me escute, bem, Alejandro. Eu disse devagar, mas com determinação. Filho, não faça nada. Não deixe que te vejam terminar seu trabalho como sempre. Deixe a mamãe cuidar do que acontece em casa. Eu prometo do outro lado da linha. Houve um longo silêncio, então. Alejandro murrou, sim, mãe. A ligação terminou e o som seco do telefone caindo na mesa marcou o fim da paz que eu antes acreditei ser eterna. Meu coração bateava com força como um tambor de guerra, cada batida lembrando-me que eu não podia deixar o medo me controlar. Olhei para Teresa, procurando em seus olhos um pouco de conforto no meio da tempestade que me envolvia. Ela apenas assentiu em silêncio, como se pudesse ler cada medo dentro de mim sem que eu dissesse uma palavra. Eu não tive tempo de falar ou contar a Teresa sobre o pânico que me sufocava. Quando o telefone vibrou novamente na mesa, eu me assustei e quase derrubei a xícara de chá de gengibre na minha frente. A tela se iluminou e o nome de Camila apareceu claramente como um aviso. Meu Deus, é ela! Sussurrei com a voz embargada. As mãos dela estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o telefone rosa. O que eu faço, Teresa? Eu olhei para ela me sentindo como uma garota perdida sem saber para onde ir. Teresa levantou a mão rapidamente, pedindo para eu me acalmar, responder. Rosa disse em voz baixa, mas firme, colocar o speaker no funcionamento. Agir normalmente, eu vou ouvir também o olhar dela. Era frio e decisivo como o de um comandante antes de entrar em batalha. Eu inalei profundamente, tentando me acalmar, mas meus dedos estavam tremendo enquanto eu pressiono o botão de chamada. Ativei o vídeo elétrico e deixei o telefone na mesa entre Teresa e eu. A voz de Camila soou, clara, cheia de preocupação, embora eu não sabesse se era genuíno ou falso. Onde está? Ela disse. Procurei por todo o supermercado e não a encontrei. Voltei para o corredor de cereais e o carrinho ainda está lá. A voz dela soou, sincerosa, mas depois do chamado de Alejandro, eu não acreditei em mais nada. Senti minha boca seca, como se as palavras estivessem presas na garganta. Olhei para Teresa, implorando para que me ajudasse a sair daquela armadilha. Ela fez sinalizações para mim e murriculou com os lábios. Inventa algo. Engoli, tentando ajustar minha voz, embora meu coração estivesse batido. Tão forte que parecia que ia me denunciar. Oh, Camila, desculpe. Eu disse tremendo, tentando soar natural. Levei Emílio para o banheiro e na saída. Peguei a porta errada e eu me perdi e acabei atrás do armazém. Olá, agora estou perguntando ao guarda como chegar ao estacionamento. Mordi meu lábio, esperando sua reação. Ele notaria algo estranho na minha voz? Ele estaria suspeitando, mas seu tom parecia mais calmo. Oh Deus, ela me deu um susto horrível. Então, eu esperei por ela no estacionamento. Sim, qual? Coluna. É. Ela entrou para que eu possa ir encontrá-la. Essa pergunta era uma armadilha e eu senti um suor frio escorrendo pelas costas. Olhei novamente para Teresa, seus olhos rapidamente correram em direção à janela do café, examinando o estacionamento. Ela levantou 4 dedos com um leve sorriso, como se disse: faz o que eu digo, eu estou na coluna. De 4. Filha. Eu atendi tentando manter minha voz firme.
Eu disse. Teresa bem ao lado de um caminhão. Eu não sabia se realmente havia um caminhão assim lá fora, mas tudo o que eu podia fazer era seguir as instruções de Teresa. Ela disse sim. Eu vou por aqui. Ela disse com sua voz agora muito mais calma e contínua. O breve tom de desconectação tocou e o silêncio cobriu nossa mesa. Eu exalei lentamente, percebendo que estava prendendo a respiração. Minha cabeça girava como se eu tivesse acabado de escapar de uma situação perigosa que eu ainda não entendia completamente. Teresa inclinou-se para a frente, sua voz profunda e firme, sem o toque habitual de humor rosa. Me escute bem, ela disse com o olhar fixo em mim. A partir deste momento, você não é mais uma mãe que se perdeu no supermercado. Você é uma atriz. Se você quer saber quem é a mulher da sua casa e por que sua nora está em Puerto Vallarta. Você terá que agir melhor do que um profissional hoje. Suas palavras foram como um golpe, me acordando de repente. Olhei em seus olhos e vi seriedade e determinação neles. Eu já sentia isso, embora por dentro me sentisse um nó. Eu sabia que Teresa estava certa. Este jogo, ou melhor, este pesadelo, tinha apenas começado. Peguei Emílio pela mão e saímos do café. Seus pezinhos balançavam enquanto ele andava, mas minha mão tremia como se guardasse um segredo pesado demais. Teresa caminhava ao meu lado, dando-me tapinhas nas costas com sua voz baixa, mas firme. Lembre-se, Rosa, você é uma atriz. Respirei fundo. Suas palavras eram um lembrete de que eu não podia deixá-la. O pânico que me consumia por dentro era percebível. Acenei com a cabeça. Inspirei com força, tentando deixar o ar fresco acalmar o fogo da ansiedade em meu peito. Seguimos em direção à coluna D4 do estacionamento. À distância, eu já conseguia ver a silhueta de Camila andando de um lado para o outro, com o celular na mão e seu olhar nervoso, como se ela estivesse realmente nos procurando. Ela parecia realmente preocupada, mas eu não tinha mais certeza se era verdadeiro ou parte da artificiação que ela estava fazendo. Quando nos viu, correu em nossa direção. Seu rosto se iluminou com um sorriso de alívio. Mãe, Emílio, você está bem? Ela exclamou com emoção. Ela se abaixou e abraçou Emílio, acariciando seus cabelos cacheados. Camila, você me assustou muito. Ela disse com uma doçura que parecia sincera, como se ela realmente fosse Camila, a nora que eu tanto amei. Fingi um sorriso cansado, enquanto uma tempestade rugia dentro de mim. Ah, me desculpe, filha, disse eu em voz baixa, como se estivesse lhe contando algo sem importância. O supermercado está tão grande agora. Fiquei confusa e me perdi. Felizmente, um guarda gentil me ajudou. Observei-a atentamente, procurando por qualquer rachadura em seus olhos ou em seus gestos, mas ela apenas assentiu com uma expressão cheia de preocupação genuína. Não é nada. Mãe, desde que estejam bem, vamos para casa. Certo que ela está cansada. Ela pegou meu braço. Um gesto familiar que a verdadeira Camila costumava fazer quando saíamos juntas, mas quando sentia a mão dela. Na minha pele, um congelador desceu pelo meu eixo. Mas esse toque, embora idêntico, tinha algo diferente. Algo que fez minha pele arrepiar. Tentei ficar calma para não deixar meu rosto trair. O caos que me abria por dentro aquela mulher não era Camila. Então quem estava a caminho para o carro, fingi dizer obrigada, filha, por se preocupar comigo, obrigada. Aproveitei aquele momento para pegar a mão dela e girá-la suavemente como um inconsciente. Gesto eu me lembrava bem da pequena cicatriz em formato de lua.
crescente nas costas da mão de Camila, marca que ela ganhou quando se queimou com um óleo pouco depois de se casar com o meu filho. Eu estava com ela nesse dia. E eu curei a ferida e a confortei, mas a mão na minha frente agora estava lisa, sem deixar vestígios. Então meu coração deu um pulo, mas rapidamente recuperei a compostura e perguntei, como se por acaso, e a cicatriz sarou rapidamente. Não. Ela se assustou um pouco e imediatamente retirou a mão, como se tivesse sido surpreendida, mas um segundo depois soltou uma risada forçada, um sorriso tenso que não conseguia esconder seu desconforto. Ah! Ela disse, com a voz um pouco mais alta do que o normal. Mãe, estou testando um novo creme para cobrir manchas. Veja, mãe, funciona maravilhosamente bem. Cheguei até a pensar em comprar um para ela, para cobrir essas coisas. Manchitas apontou para minha mão, tentando o desvio da conversa. Mas seus olhos evitaram os meus. Oh, sim, sim. O que como ele? Eu respondi, bem fingindo, acreditar completamente nela, mesmo que dentro de mim. Um pedaço tivesse acabado de cair no lugar, a cicatriz não existia. Então aquela mulher não era Camila. Olhou pela janela do carro tentando esconder a raiva e o medo que subiram no meu peito. No banco de trás, Emílio estava feliz cantando músicas infantis que ela tinha colocado sua voz pura e inocente, sem suspeitar de nada. Mas eu não podia ser tão ingênua. O reflexo de nós dois, sentados lado a lado na janela do carro, era um lembrete de que eu estava vivendo dentro de uma farsa perigosa. Quando cheguei em casa, tentei manter tudo igual ao de sempre. Brinquei com Emílio, li para ele uma história para dormir. Mas minha mente estava longe, girando em perguntas, sem resposta. Naquela noite, quando Emílio já dormia profundamente, enviei uma mensagem para Teresa contando detalhadamente sobre a cicatriz. Teresa não. A cicatriz. Teresa, escrevi com os dedos, tremendo na tela, que a mulher não é Camila. Minutos depois, Teresa respondeu brevemente, mas com força. Um ponto. Ainda observa, na manhã seguinte, Camila apareceu na cozinha, radiante como sempre. Ela usava um vestido simples florido, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, e falou comigo no seu tom alegre de sempre. Mãe, hoje vou levar o Emílio para a casa de uma amiga para fazer um trabalho em grupo, filha. Vai levar só algumas horas. Senti seu sorriso o mais natural possível. Tudo bem, filha. Pode relaxar. Eu vou ficar em casa. Mas quando ela se virou, senti que uma oportunidade tinha acabado de se abrir. Era hora de agir. Mas assim que o carro desapareceu atrás da cerca, corri para o quarto do Alejandro e da Camila. Era para o mesmo suave aroma do perfume de Camila. Ou melhor, da impostora ainda flutuava no ar. Comecei a procurar meu coração, batendo forte no peito. Verifiquei o armário. Procurei embaixo da cama, mas não encontrei nada fora do lugar. Finalmente abri a última gaveta do armário de Camila, onde ela costumava guardar coisas que quase nunca usava. Meus dedos roçaram em alguns velhos cachecóis de lã e então tocaram em algo duro, uma caixa de sapatos. Abri a caixa, prendendo a respiração lá dentro. Não havia sapatos, havia um pequeno caderno, alguns ingressos para uma festa em um iate em Puerto Vallarta. Coincidindo com o que Alejandro havia dito sobre onde estava a verdadeira Camila, continuei verificando. Meu coração batendo forte quando encontrei um recibo de hotel perto do porto, em nome de um homem desconhecido, Esteban Vega. Finalmente, dentro do caderno, encontrei um envelope grosso. Abri e caíram várias notas de alto valor, junto com um nome cuidadosamente escrito na frente:
Alma Morales. Fiquei ali com as mãos tremendo, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. Alma Morales. Esse nome foi como uma facada, confirmando que a mulher estava na minha casa. O não era Camila naquela época. Mas quem era ela e por que ela estava aqui, morando com minha família, fingindo ser outra pessoa? Peguei meu celular e tirei fotos de cada detalhe. A capa do caderno. Os ingressos, o recibo e o envelope com dinheiro. Enviei tudo para Teresa junto com uma única mensagem. Isto foi o que encontrei alguns minutos depois. Teresa respondeu muito bem, Rosa. Deixe-me investigar esses 2 nomes. E você continua agindo como se não sabesse de nada, sob nenhuma circunstância, faça qualquer coisa imprudente na manhã seguinte. Eu estava no jardim, regindo as plantas, quando o celular no bolso do meu avental vibrou, interrompendo minha pensamentos. Limpei as mãos, peguei o celular e meu coração palparou quando vi a mensagem do Alejandro hoje. Ele tinha enviado uma foto que estava um pouco desfocada porque foi tirada de longe, mas nítida o suficiente para ela reconhecer imediatamente. Camila, a verdadeira, no vestido longo azul, que eu dei a ela de aniversário no ano passado, estava descansando a cabeça no ombro de um homem mais velho. Ele tinha cabelos grisalhos, usava um terno escuro e elegante e parecia alguém com poder e dinheiro. Eles estavam no convés de um barco com o pôr do sol vermelho. Atrás deles, destacando o sorriso feliz de Camila. Ao lado da foto, a mensagem de Alejandro dizia: Mãe, eles ainda estão aqui. Mãe, eles não se separaram nem por um segundo a noite toda. O que eu faço? Fiquei ali, segurando o telefone com força, sentindo como se eles tivessem jogado um balde de água fria. Mãe, hoje a imagem de Camila. Nos braços daquele homem foi outra facada, não apenas pela traição em relação a Alejandro, mas pela mentira em relação a toda essa família, em relação a mim, em relação a Emílio. Hoje respirei fundo, tentando conter a raiva que fervia dentro de mim, mas meus dedos tremiam enquanto escrevia. Filho, não faça nada, filho. Acho que estou começando a entender tudo. Confie em mim. Enviei a mensagem, embora no fundo eu não tivesse certeza se conseguiria manter aquela promessa. A verdade estava começando. Venha à tona e doeu mais do que eu imaginava naquela tarde. Enquanto Emílio dormia, eu estava limpando a mesa. Quando Camila desceu as escadas, ela estava usando roupas simples, uma camiseta branca e uma calça jeans. Ela sorriu com aquela expressão familiar, mas agora aquele sorriso me parecia estranho. Mãe, vou sair para comprar algumas coisas pessoais. Volto logo, ela disse com seu tom suave de sempre. Eu senti como se estivesse tentando manter uma cara calma. Está tudo bem, tenha cuidado. Eu respondi, mas na minha mente um plano já estava começando a tomar forma. Assim que ouvi o som do carro se afastando, chamei um táxi. Eu já estava preparada. Eu sabia que as oportunidades para descobrir a verdade eram infinitas. Eles não aparecem 2 vezes quando o táxi chegou. Entrei com o coração batendo forte. Por favor, siga o sedã branco na frente, eu disse ao motorista, dando a ele uma conta maior do que o necessário, mas mantenha distância para que ele não nos veja. O motorista assentiu, sem dizer nada, e eu fiquei no banco de trás, com meus olhos fixos no carro de Camila. 2, o carro não foi ao shopping ou a nenhum supermercado como eu. Tinha imaginado pegou ruas pequenas, até chegar a um bairro na periferia que eu nunca tinha visitado. Prédios antigos, com paredes descascando, começaram a aparecer.
e ventos de roupa pendurados. Entre as varandas, senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele não era um lugar que minha nora. Camila jamais iria. Ela parou o carro em frente a uma antiga casa de hóspedes, no fim de um beco, e entrou sem hesitação. Pedi ao motorista de táxi para parar em uma esquina escondida. Esperei cerca de 15 minutos depois eu saí. Paguei e comecei a andar em direção ao beco. O beco estava escuro e o cheiro de umidade vinha das velhas muros. Eu vi algumas senhoras idosas sentadas em um banco de pedra. Conversando animamente então, eu respirei fundo e forcei meu sorriso mais bonito, mesmo que meu coração estivesse batido forte. Peguei meu celular e abri a foto de família do aniversário de Emílio. Na foto, a verdadeira Camila estava ao lado de Alejandro com um sorriso tão brilhante quanto o sol. Olá, boa tarde, eu disse, tentando parecer natural. Estou procurando minha sobrinha. Ela acabou de se mudar para esta área. Ela se parece com a menina da foto. Algum de vocês a viu por aqui? Não. Uma velha com óculos graves olhou para a foto, escaneando os olhos como se tentando se lembrar de algo. Então ela exclamou: "Oh, sim, é a senhorita Alma. Ela mora no quarto 301 lá em cima. Eu não a vi há um tempo. Nos vemos em casa. Certamente ele encontrou um bom emprego na cidade. Deus abençoado." Ela sorriu, mas suas palavras ressoaram na minha cabeça como um trovão. Camila Alma Morales, o nome que eu tinha visto no envelope de dinheiro dentro da caixa de sapatos, voltou à minha mente, confirmando o medo que me assombrou por muito tempo. A mulher que morava na minha casa, aquela que levou o cuidado com o meu neto, era Alma Morales, não Camila. Agradeci a senhora com a voz trânsita e me afastei com passos pesados, como se eu cuidasse com chumbo nos pés. Alma Morales, um homem desconhecido. Mas agora ele era a chave que abriria. A escuridão, o segredo da minha família. Sentei-me em um banco próximo, tentando respirar profundamente para me acalmar. Mas dentro tudo era um caos. Camila porque ela estava se passando por Camila. E a verdadeira Camila, aquela que estava em Puerto Vallarta com outro homem, qual o papel que ela desempenhou em toda essa farsa? No táxi, no caminho de volta para casa, permaneci em silêncio, olhando pela janela, não vendo nada além das luzes embaçadas da cidade. Passando rápido. Em minha mente o nome Alma Morales se repetia sem parar como uma música estridente, que não parava de tocar assim que cruzei o portão da minha casa. O telefone vibrou, uma mensagem apareceu na tela de Teresa curta, mas urgente. Encontre-me no refeitório de costume. Agora mesmo. Senti um aperto no peito. Pedi à funcionária que cuidasse de Emílio. Disse a ela que tinha algo urgente com uma amiga. E peguei outro táxi em direção ao refeitório, onde tudo havia começado. Mas no caminho, senti como se estivesse entrando em um labirinto onde cada curva revelava um novo segredo. E eu não sabia se teria força para chegar ao fim. Teresa já me esperava num segundo esquina onde a luz amarelada de um luminária pendurada. Mal iluminou seu rosto sério. À sua frente havia uma fila fina sem tênis. Café? Só um copo d'água. O que me preocupava? Ainda mais. Teresa não era de perder tempo com coisas sem importância. Sente-se, Rosa, disse com voz grave. Empurrava a fila. Em mim. Sentou-me com as mãos tremidas e abri a pasta na primeira página. O nome Esteban Vega aparecia em grandes letras pretas, como uma frase: "Olá, Esteban Vega." Teresa começou com uma voz monótona,
como se estivesse lendo um relatório. Mas percebi a niciadeza em cada palavra. Tenho 65 anos, proprietário de uma rede de restaurantes de frutos do mar de luxo, viúvo há muito tempo. Tenho 2 filhos que já moram no exterior. Famoso no mundo dos negócios por ser generoso, especialmente com as jovens. Então, ele virou para a próxima página, mostrando antigas revistas de tabloides, manchetes impressionantes em negrito, o magnata Esteban Vega e sua nova namorada. A modelo X está namorando um empresário de quase 70 anos. Então eu senti o sangue no meu corpo. Esquentar e ao mesmo tempo me arrepiar. Essas linhas parecem contar uma história que eu não queria acreditar que era real. Ele tem uma história de mantendo. Amantes, continua Teresa sem um ponto de emoção em sua voz. Os homens trocaram de um para outro a cada pouco anos. Ele fornece uma casa, um carro, uma vida luxuosa em troca. Eles devem acompanhá-lo em eventos, viagens e, claro, agradá-lo. Meu coração bateu forte, como se fosse sair do meu peito. Pensei na foto que Alejandro tinha enviado, a imagem de Camila, apoiada no ombro do homem de cabelos grisalhos, e soube instantaneamente que era Esteban Vega. Teresa empurrou uma última foto em mim, muito mais nítida do que a desfocada que Alejandro tinha enviado. Era Camila em um restaurante elegante, as velas refletindo nas taças de vinho. Ela estava sorrindo, o sorriso que eu pensava ser destinado. Somente esta família, Alejandro, Emílio e eu. Em frente a ela estava Esteban Vega, com seus cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, um terno caro e justo ao corpo e um sorriso de satisfação no rosto. Usei alguns contatos antigos, disse Teresa, abaixando a voz. Eles confirmaram que a rosa atual de Esteban é sua nora, Camila Rojas. Isso já dura quase 1 ano. Tudo em mim explodiu. Limpei as 2 mãos até que as unhas se enfiaram nas palmas e doeu, mas não me importei. A raiva e a dor aumentaram. Eu estava quase sem ar. Camila, a garota que eu amei e em quem eu confiei, não só foi infiel, mas se vendeu em troca de uma vida luxuosa e, pior ainda, contratou alguém idêntico a ela. Alma Morales para enganar toda a família para que ela pudesse continuar vivendo sob a aparência perfeita de esposa e mãe. Eu senti como se meu coração estivesse esmagado. Cada pedaço eram lembranças de refeições em família. As vezes que ela abraçou Emílio, os momentos em que eu pensei que éramos uma família de verdade, ela ousou enganar meu filho, se ele tivesse ela segurado entre os dentes. Sua voz treme de raiva. Rosa, vai pagar por isso, Teresa. Não percebi que estava apertando o arquivo até as páginas ficarem amassadas. Teresa colocou a mão sobre a minha, um toque suave, mas firme, como se quisesse me tirar da tempestade emocional. Calma, Rosa, disse ela com voz determinada. Nós o faremos pagar. Sim, mas primeiro você precisa esclarecer o papel dessa Alma Morales nessa farsa. Quem é ela e por que aceitou se passar por Camila? Eu senti, mas por dentro era um caos. Hoje, naquela noite, fiquei na cozinha tentando manter tudo como sempre. O cheiro de alho frito, cúrcuma e coentro enchia a cozinha enquanto eu preparava arroz com frango, o prato que toda a família adora, o que Camila fazia. Ela disse que isso a lembrava das festas em sua cidade. Emílio Camila, não Alma Morales, entrou na cozinha. Ela tinha acabado de dar banho em Emílio. Ele bateu ainda. As tienhas tinham um leve aroma de sabonete de bebê, um cheiro que eu pensava que pertencia a Camila. Aqueles momentos calorosos com a família. Mãe,
Mãe, deixa eu te ajudar, disse ela com uma voz alegre, arregaçando as mangas como se realmente pertencesse àquele lugar. Ela ficou ao meu lado e começou a picar os legumes com movimentos tão naturais como se já tivesse feito isso centenas de vezes. Trabalhamos em silêncio, apenas o som da faca contra a tábua, mas o ar estava tão denso que era difícil respirar. Eu sabia que havia chegado a hora de enfrentar ela para acabar com essa farsa. Respirei fundo, sentindo meu peito expandir e disse esse nome com uma calma que assustou minha alma. Chamei-a sem olhar para ela, meus olhos fixos no molho de coentro que ela segurava. Passe-me o pote de temperos que estava na prateleira alta. Então, ela instintivamente respondeu, sim, senhora, e estendeu a mão para pegar. Mas assim que seus dedos tocaram o pote, ela permaneceu em um movimento de gelo como se uma corrente elétrica tivesse atravessado todo o seu corpo. Tensão. Então, ela lentamente se virou para mim, seu rosto antes bonito. Agora estava pálido, sem uma gota de sangue. Seu olhar cruzou o meu, e neste instante eu vi o pânico passar pelos seus olhos, como o de um animal. Eu não disse mais nada, simplesmente. A olhei nos olhos, deixando o silêncio falar por mim. Então tirei do bolso do meu avental um envelope de dinheiro, o mesmo que eu tinha encontrado na caixa de sapatos, com o nome Alma Morales cuidadosamente escrito. Nela coloquei-o na mesa da cozinha, bem entre nós dois, como uma frase. Eu sei tudo o que eu disse com uma voz firme, cada palavra gravando-se no ar. Suas pernas cessavam. Ela caiu no chão, cobrindo o rosto com as mãos, e de seus lábios saíram soluços sufocados, cheios de dor. Então fiquei lá observando a jovem tremer na minha frente, e por um momento senti uma pontada de compaixão. Mas então me lembrei de Emílio, lembrei de Alejandro, lembrei do sorriso falso de Camila no iate, e essa compaixão desapareceu devorada pela raiva. Deixei-a chorar sem interrompê-la, sem consolá-la. Depois de um tempo, agachei-me ao lado dela. Minha voz suavizou, mas ainda firme. Levante-se, diga-me. Ela levantou a cabeça com lágrimas escorrendo por suas bochechas, o rosto deformado pela dor e pela vergonha. Ela rapidamente enxugou as lágrimas e começou a falar com a voz tresolá. Meu nome é Alma Morales, ela disse quebrada. Eu sou uma criança abandonada. Eu cresci em um orfanato. Eu nunca soube quem eram meus pais. Minha vida foi sempre trabalhando, sem descanso para sobreviver sem amor, sem família. Ela parou por um momento, respirando com dificuldade. Alguns meses atrás eu estava fazendo uma entrega e encontrei Camila por acaso. Ela ficou chocada ao me ver. Disse que eu parecia com ela como 2 gotas de água. Trocamos números porque achamos curioso. Ela substituiu o olhar. Sua voz ficou mais baixa no início. Nós só nos vemos para tomamos um café para conversar um pouco. Mas então Camila começou a me pedir favores. Ela me perguntou se você poderia buscá-la para mim. Uma tarde, tenho algo urgente, eu aceitei. E daquela vez ela me pagou um valor muito grande. Mais do que eu ganhava em um mês. Ela me olhou com os olhos cheios de arrependimento. Pouco a pouco, às vezes se tornaram mais frequentes hoje. Camila disse que precisava de um tempo para resolver assuntos pessoais. Cada vez que ela me pagava muito bem, eu a ouvia com o coração pesado. Eu pensei em Camila lá em Puerto Vallarta, nos braços de Esteban Vega. Enquanto essa garota, Alma, eu obtive seu lugar na minha família e você aceitou. Eu pedi com fria que eu não queria mostrar.
Alma sentida, deixando mais lágrimas escaparem. Eu sei que estava errado. Senhora, eu sou um urso, mas foi a primeira vez na minha vida que eu senti como se tivesse uma família de verdade. Eu sabia que alguém me amava, que o pequeno Emílio me chamava de mãe. Eu me tornei cobiçada com esse sentimento. Eu não queria perdê-la. Suas palavras eram como uma facadas, não por causa da traição, mas por causa da sinceridade. Em sua voz eu olhei em seus olhos e vi verdadeiro arrependimento, mas eu não podia deixar minhas emoções me dominar. Já estava muito perdida para confiar. Cegamente, se você realmente se arrepende, eu disse lentamente com uma firme. Mas voz não dura. Ajude-me a acabar com essa decepção. Alma. Olhou para cima com lágrimas, ainda rolando por suas bochechas, mas com um brilho de determinação em seus olhos. Ela limpa as lágrimas rapidamente e acenou várias vezes. Eu farei isso, ela disse com uma voz trânsita, mas confiante. Tudo o que você me pedir eu farei. Então, olhei para ela e naquele instante eu não vi um cúmplice, mas uma jovem perdida tão fomenta por afeto que ela estava disposta a se sacrificar, mas não teve tempo para sentir compaixão. Eu me levantou e coloquei minha mão em seu ombro. Ela disse, está bem. Alma, eu disse a ela que de agora em diante você trabalhará comigo. Nós traremos Camila de volta e ela terá que enfrentar o que fez. Mas na manhã seguinte, a atmosfera na casa estava pesada, como se uma tempestade estivesse presa a surgirem. Entrei na cozinha, preparando o café, mas cada movimento era mecânico, minha mente presa nos pedaços da verdade que, pouco a pouco, servia a alma limpava. A mesa em silêncio, e de vez em quando ela me olhava como se esperando uma ordem. Não éramos mais sogra e nora, mas duas aliadas forçadas, unidas por um segredo. Obscuro, Emílio, que normalmente falava sem parar como um passarinho, estava incomumente silencioso, sentado na sala de estar desenhando. Talvez ele também se sentisse a tensão invisível cobrindo a casa-mãe enquanto servia o café. O telefone vibrava na mesa. Era uma mensagem do Alejandro. Mãe, a festa acabou. Estou a caminho de casa. Provavelmente chegarei hoje à noite. Meu coração tocou como um sino anunciando que a peça estava prestes a terminar. Mostrei a mensagem para a Alma, e ela sentou com um olhar firme, como se já estivesse pronta para o próximo passo. Escreva para Camila de verdade. Disse a ela em voz baixa, mas determinada. Diga para ela voltar imediatamente. Alma pegava seu telefone e seus dedos se moviam rapidamente pela tela. Ela me mostrava a mensagem antes de enviá-la. Mamãe quer organizar uma jantar de família. Surpresa para Alejandro. Diz que vê que você está cansado, que ela quer que você descanse. Camila. Você deve voltar logo para se arrumar. Eu acertei a mente silenciosamente, admirando sua inteligência. Aquela mensagem foi a desculpa perfeita, lógica e, ao mesmo tempo, um golpe no orgulho de Camila. Quem pensaria que sua sócia tinha cometido um erro? E alguns minutos depois, o telefone de Alma vibrou. Camila. Atende. Está bem. Esta tarde encontre uma desculpa para sair por uma hora para que eu possa entrar em casa. Não deixe mamãe suspeitar. Alma, nós olhamos um para o outro, um acordo silencioso entre os dois. O plano já estava atrasado. À tarde, Alma colocou um casaco e, elevando a voz para que pudesse ser ouvida por toda a casa, disse: mãe, vou ao supermercado comprar sobremesa para o jantar. Eu me senti fingindo estar ocupada com a limpeza, mesmo que meu coração estivesse batido forte. Quando Alma saiu, comecei a preparar o jantar,
tudo como se fosse uma verdadeira reunião de família. Cozinhei o pozole favorito de Alejandro, cortei os vegetais, adicionei os temperos, mas cada movimento era parte de uma performance. O aroma da comida encheu a casa, trazendo com ele uma falsa sensação de calor, mas eu sabia que era tudo apenas uma fachada. Mãe, cerca de 40 minutos depois, ouvi um carro entrar no pátio. A porta se abriu e a verdadeira Camila entrou. Com um frango assado enrolado em papel alumínio, ainda quente. Mãe, deve ter sido um dia cansativo. Ela exclamou com uma voz alegre, como se nada tivesse acontecido. Comprei frango assado para comemorar a volta de Alejandro. Dei uma rápida olhada para as costas de sua mão, enquanto ela deixava o frango na mesa. A cicatriz em forma de meia-lua era prova perfeitamente visível e irrefutável de que esta era a verdadeira Camila. Meu coração se voltou, mas manteve meu rosto serene. Suba, tome um banho e troque de roupa, eu disse a ela com uma voz suave, mesmo que por dentro eu estava invadindo o frio. Camila começou a falar com entusiasmo sobre sua viagem para visitar sua tia doente, como se realmente acreditasse que eu não sabia de nada. Olhei para a porta dos fundos que ela havia deixado aberta de propósito e vi a silhueta de Alma me esperando. Senti vagamente um sinal discreto. Naquele momento, a campainha tocou. Alejandro. Ele chegou. Eu vou abrir, gritou a verdadeira Camila, correndo em direção à porta com um sorriso radiante. Ao mesmo tempo, eu fiz um sinal para a Alma. Então ela respirou fundo e silenciosamente entrou pela porta dos fundos, ficando no meio do quarto, vestida com uma roupa completamente diferente da de Camila. A porta da frente se abriu e Alejandro entrou sorrindo. Mami, estou aqui. Mas seu sorriso congelou. Seu olhar foi de Camila na porta para Alma no quarto e depois voltou para Camila. Duas mulheres idênticas em roupas diferentes estavam olhando para ele. O rosto de Alejandro foi de surpresa para confusão absoluta, como se seu mundo acabou de desaparecer. Camila também ficou paralisada, movendo os lábios sem conseguir fazer nenhum som. O ar no quarto estava tão denso que ela mal conseguia respirar então. Emílio desce as escadas correndo, viu a cena e exclamou com a inocência que só uma criança pode ter. Ah, eu tenho duas mães. Suas palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. E embora quebraram a tensão, também perfuraram meu coração. O pequeno não tinha ideia de que sua família estava à beira do desaparecer. Alejandro me olhou, com os olhos cheios de perguntas, implorando por uma explicação. Dei um passo à frente, com uma voz firme, sem nenhuma emoção, como se eu tivesse ensaiado esse momento a minha vida toda. Eu disse, sente-se, Alejandro. Eu disse a ele, e então me dirigi a Camila, você. Também eu coloquei na mesa de café as provas que Teresa e eu tínhamos reunido à impressão das contas do hotel, a foto que Alejandro tinha enviado e as informações sobre Esteban Vega. Hoje eu relacionei tudo, desde o chamado desesperado de Alejandro, a investigação de Teresa, até a confissão de Alma. Hoje, eu não olhei para Camila. Eu não queria ver seu rosto. Eu apenas me concentrei em manter minha voz firme, sem tremores, quando terminei. Alejandro não olhou para mim. Seu olhar estava fixo em Camila, que estava tremendo com seu rosto, como pálida, como papel. Sua voz era gelada. Sem um traço de emoção, eu não quero ouvir você mentir nunca mais. Camila entende que não há escapa a seu rosto redenil. A doçura que eu sabia que desapareceu, deixando toda sua amargura exposta.
o que ela gritou com a voz quebrada de raiva. Sim, era eu e o que você pensa. Eu posso continuar vivendo assim. Você está em casa. Às vezes. Esse amor morre há muito tempo. Ela apontou para Alejandro. Então ela se virou para mim com olhos tão afiados como navalha. Estou cansada de fingir ser a esposa. Perfeita. A nora perfeita, você tem alguma ideia de tudo que eu a sacrifiquei. As palavras foram como uma facada, mas eu não senti dor em vez disso, eu senti apenas uma profunda desapontamento. Camila a amou, a considerou parte da família, mas agora na minha frente havia apenas uma estranhégua arrastada por suas próprias ambicões egoístas. Alejandro, ao contrário da explosão de Camila, ele manteve uma calma aterrorizante. Não gritou, não discutiu. Ele apenas olhou para ela com uma mistura de compaixão e firmeza nos olhos. Então ele caminhou em direção aos móveis da sala de estar e pegou uma pasta de documentos entos e a colocou sobre a mesa com um leve clique. Sim, eu também acredito, disse Alejandro com uma voz fria, mas firme eu preparei. Depois de ver você, abraçar seu amante no convés do barco era o pedido de divórcio, escrito com letras cuidadosas, como se eu soubesse que esse dia chegaria. Camila ficou paralisada, com o olhar fixo no papel, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Então ela deixou sorrir uma risada louca, amarga e desesperada. Ela arrancou a caneta da mão de Alejandro. Ela assinou o fim do documento com um golpe rápido e jogou a caneta na mesa como se... Eu gostaria de descarregar toda a sua raiva. Hoje eu ficarei com Emílio, ela disse com uma voz trânsita, mas desafiadora, Alejandro. A olhou diretamente nos olhos, sem hesitação, com a prova de sua engano e de ter negligenciado nosso filho. Você não terá direitos, ela respondeu com uma confiança que parecia uma frase. Eu ficou lá, observando em silêncio, sentindo uma parte de mim, querendo gritar, querendo perguntar a ela por que ele havia traído esta família, mas eu manteve silêncio porque sabia que palavras não faziam mais sentido. Camila olhou para Emílio pela última vez. O menino estava parado, no canto da sala, com uma expressão confusa sem entender completamente o que estava acontecendo em seus olhos. Eu não vi amor, apenas a raiva de alguém que perdeu ela. Se virou e saiu de casa sem olhar para trás. O estrondo da porta fechando. Soou como o fim dos anos, que eu uma vez pensei que foram felizes. Camila. Vários meses se passaram e nossas vidas lentamente voltaram à calma, embora a ferida continuasse a bater através de amigos em comum. Eu soube que Esteban Vega havia abandonado Camila. Ele logo a substituiu por uma modelo mais jovem, deixando Camila morando em uma antiga pensão muito comovente, constantemente por causa de dívidas. Uma parte de mim sentia alívio, mas uma parte muito maior sentia tristeza. Eu uma vez a amei. Eu pensei que ela fosse parte de nossa família, mas agora ela era apenas uma sombra distante, presa em suas próprias decisões ruins. A alma, a jovem que uma vez fingida como Camila, ainda nos visita de vez em quando. Ela não é mais uma substituta, mas uma amiga da família. Ela muitas vezes me ajuda a cuidar de Emílio. Brinca com ele e eu vejo em seus olhos uma sinceridade que eu não tinha notado antes. Emílio a segue muito e às vezes, com sua inocência, chama sua mãe. Toda vez que o faz, os olhos de Alma se iluminam com emoção contida. Ela não o corrige, ela apenas sorri e o abraça fortemente uma tarde, enquanto Alma e eu
Estávamos sentados na varanda, observando Emílio desenhar seus desenhos coloridos. Ela me disse que era voluntária em uma igreja próxima cuidando de crianças órfãs. Hoje quero compartilhar o amor que recebi da família dela. Ela disse com uma voz suave, mas significativa. Antes eu não sabia o que era ter uma família. Mas você e Emílio me ensinaram. Ela se virou para mim e sorriu, um sorriso silencioso e sincero. Obrigada. Filha, você me ensinou o mais importante, Dona Rosa. O que é, filha? Perguntou ternamente, sentindo um calor inserir em meu coração. Ela me olhou e seus olhos brilharam. Que ninguém deve construir sua felicidade em uma mentira. Suas palavras eram como uma brisa suave que acalmou as feridas da minha alma. Eu sorri e coloquei minha mão sobre a dela. E você aprendeu bem essa lição, Alma. Você escolheu ficar do lado da verdade, e isso me deixa muito orgulhosa. Então, olhei para o jardim onde Emílio corria e ri. Seu riso soava como uma melodia que curava. Nossa vida não era mais a mesma, mas eu sabia que com Alejandro, Emílio e também Sol construíamos novamente uma família verdadeira, uma que não se baseasse em mentiras. E afinal eu entendi que a vida me ensinou algo. A confiança é a mais valiosa, mas também a mais frágil. Uma única mentira pode destruir uma família inteira. Faça o amor, o respeito e a felicidade desaparecer como areia entre os dedos. Antes eu acreditava que o perdão poderia salvar tudo, mas eu entendi que a verdade é o único fundamentação do amor e da paz. As pessoas podem cometer erros, elas podem ser fracas. Mas se elas escolherem se esconder em vez de enfrentar cedo ou tarde, a escuridão chegará a você, devorará tudo. Olá! A lição que quero deixar é esta: não construa sua felicidade em mentiras, porque no final a verdade sempre vem à luz, e quando isso acontece, somente aqueles que ousam enfrentá-la encontrarão. Liberdade em seu coração, obrigado. Hoje a história que você acabou de ouvir mudou os nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não a contamos para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir sobre quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de sua própria casa. Eu realmente me perguntaria se você estivesse no meu lugar, mas o que você escolheria: o silêncio para manter a paz, ou você ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, pois toda a história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho de outra pessoa. Que Deus sempre abençoe, e tenho certeza de que essa coragem nos levará a dias melhores. Por enquanto, na tela final, deixarei 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza que elas vão te surpreender. Obrigada por ficar comigo até este momento.